Boa noite. Bom, como ele disse, eu trabalho com dor há 26 anos. Há 26 anos, o meu trabalho é aliviar dor. Da dor cirúrgica, passando pela dor do câncer, até a dor de cotovelo. Alguém aqui já sentiu alguma dor? Olha, a gente divide a dor em dois tipos. A dor aguda, que é uma dor que exige uma atitude imediata, senão a gente corre o risco de perder a vida. E a dor crônica, que é a dor que nós vamos conversar hoje, que é uma dor que não implica num risco de morte iminente, mas que, a longo prazo, traz um prejuízo muito grande de vida. E que, por causa disso, a gente, muitas vezes, não entendendo a sua gravidade, se limita a tomar um analgésico. E tomar um analgésico pode ser um pouco perigoso. Então, no meu consultório, após me formar, eu recebia pessoas com queixas dolorosas. E o meu trabalho era quantificar essa dor, analisar de que tamanho era essa dor e estabelecer tratamentos. Tratamentos previamente programados, previamente protocolados. E eu estava bem feliz no meu papel de prescrever remédios ou bloqueios ou procedimentos para dor, porque dor é um sentimento muito desagradável. Porém, nesse trabalho, muitas vezes, esse paciente tinha que conviver com efeitos colaterais desagradáveis, com toxicidade desses remédios. Ele tinha uma dependência muito grande de mim, a sua qualidade de vida ia caindo, a vida ia ficando complicada, mas a vida continuava e eu me sentia num papel relativamente nobre de conseguir aliviar a dor. Não tinha expectativa de cura, era só controle. E este paciente ia ao meu consultório para ser tratado como um doente. Até que um dia eu pensei, será que eu estou fazendo uma coisa bacana de analgesiar ou anestesiar a dor? Será que isso é uma solução ou uma ilusão? E quem me fez entender isso não foi a escola, não foi a universidade. Quem me fez entender isso foi um paciente. Esses encontros especiais que mudam a nossa história. O senhor Valdemiro, ele foi ao meu consultório queixando de uma dor lombar que irradiava para a perna. Eu não tive dúvida, ele tinha uma estenose de canal medular, e eu pensei, bloqueio de dor, farei um bloqueio de dor e ele vai ficar sem dor. E foi isso que eu fiz. Fiz um bloqueio de dor, ele ficou sem dor, foi para casa feliz. Porém, um mês depois, ele retornou, queixando novamente de dor. Não tive dúvida, tinha dado certo o primeiro bloqueio, vou fazer novamente um bloqueio. Ele me olhou, gente, com uma cara indignada que mudou a minha vida. Porque ele virou para mim e falou assim, doutora, mas é isso que vai ser a minha vida? Eu vou sentir dor, vou vir aqui, você vai fazer bloqueio, depois eu vou sentir dor novamente, eu vou fazer bloqueio novamente. Se você está querendo dizer que você não tem cura para a minha dor, nesse momento, eu fui retirada da minha zona de conforto. Gente, parecia que eu estava ali fazendo nada. Fiquei até com vergonha. E aí, nesse momento, eu decidi que eu não ia mais me limitar a aliviar dor. Eu estava firmemente decidida a tratar dor, a tornar esses pacientes dolorosos, pacientes saudáveis novamente. E, para isso, eu precisei mudar tudo inclusive na minha formação de médica. Eu não era mais uma profissional que ditava para este paciente uma prescrição. Ao contrário, eu parei de tratar dor para tratar um paciente que tinha dor. E comecei a envolver-me com as suas histórias. Precisei estudar mais. Precisei não me limitar mais a uma especialidade. Busquei outras especializações. Eu não buscava nessas especializações um tratamento, mas eu buscava um saber que me capacitasse para receber paciente, olhar para aquele paciente, estar disposta a escutar sua história, a conhecê-lo integralmente. Não me satisfazia mais ver um pedaço, ver um sintoma. Eu queria ver o paciente inteiro, como aquela dor tinha começado e o que eu poderia fazer para que ela fosse embora e ele pudesse resgatar a sua vida novamente. Trabalho, escola.
Eu queria que esse paciente não fosse mais dependente de medicamentos, que ele não tivesse que gastar grande parte do seu salário com medicamentos. Gerou dentro de mim uma inquietude, uma inquietude. Eu não me conformava mais em ser uma prescritora, eu queria ser uma consultora em saúde. E isso foi muito interessante, que eu precisei ter uma visão além da dor. E quando eu comecei a ter uma visão além da dor, eu precisei quebrar paradigmas. Eu precisei buscar o meu jeito de cuidar do paciente. Um jeito em que eu não era mais importante que ele, mas ele era tão responsável quanto eu nesse processo de construir saúde. Eu descobri, ao longo deste trabalho, onde eu tinha uma inquietude, busquei outras especializações, busquei conhecer meu paciente, me envolvi nas histórias dele, queria mudar sua rotina, seu estilo de vida, procurei fazê-lo entender que os seus hábitos de vida poderiam ser ruins, tentei estimulá-lo a ser sensível e perceber o que fazia mal e o que ele poderia fazer por ele. E nessa caminhada, eu descobri uma coisa muito interessante. Eu descobri que doença não é azar. Saúde não é mera sorte. É construção. É um processo construtivo consciente ou inconsciente. E que, para tratar dor, eu precisaria desconstruir a dor construindo saúde. E isso era uma aventura muito interessante. Eu me sentia muito bem com esse trabalho, o meu consultório ficou muito mais rico, muito mais alegre. As pessoas não me procuravam mais para ser doentes, elas me procuravam para construir saúde. Elas não iam lá para eu definir um nome de uma doença e autorizá-las a usar remédio para sempre. Elas me procuravam porque elas queriam viver melhor. E, deste modo, eu entendia que eu estava diminuindo o consumo de medicamentos, que eu estava promovendo saúde e até mesmo um planeta mais sustentável. Isso estava me deixando muito feliz. Com o tempo, fazendo este trabalho, eu desenvolvi um método de tratamento de dor a partir da construção de saúde, cuidando de 5 pilares. Por quê? Eu entendi que a dor é a ponta do iceberg que revela pilares fragilizados e, principalmente, que eu não tenho o direito de tirar essa sensação do meu paciente. Uma sensação que pode fazê-lo curar sua história. Como uma criança, um bebê que chora quando ele está precisando de algo, o nosso corpo dói quando ele está precisando que a gente tome uma atitude. E não é interessante, não é inteligente tomarmos apenas um remédio. É muito melhor tomar atitude. E eu compilei, então, estes 5 pilares em respiração, alimentação, postura, pensamento e sono. Bom, respiração. Eu preciso entregar para o meu corpo um oxigênio de qualidade. Se eu não tiver um ar de qualidade, ou se meu pulmão não estiver em boa condição, e eu não conseguir entregar para a minha célula oxigênio de qualidade, eu vou adoecer. E muitas vezes vou ter dores que eu nem sabia que era por isso. O pilar da alimentação. Bom, vocês sabem de que tamanho vocês nasceram? Bem pequenininhos. E hoje vocês são deste tamanho. Vocês são o que vocês comeram, beberam e absorveram. E todas as consequências disso, boas ou ruins. Bom, o pilar da postura, o músculo é nosso motor. Negligenciar isso vai nos trazer muitos problemas musculares e articulares. E muitas vezes, as pessoas fazem até cirurgias porque não cuidaram adequadamente deste pilar da musculatura. E a musculatura, bem condicionada, ela determina coordenação,
equilíbrio e força. E não só nos faz ter saúde articular, como ela define a nossa postura diante da vida. O pilar do pensamento é o pilar onde eu compilei sentimentos negligenciados muitas vezes no consultório, ou muitas vezes até pelo próprio paciente que não se autoriza a sentir. Analisei sentimentos que causavam desconforto e compilei estes sentimentos em tristeza, o sentimento do pulmão, raiva, sentimento do fígado, preocupação, sentimento do pâncreas, medo, sentimento do rim e ansiedade, sentimento do coração. E comecei a me interessar pelos sentimentos como geradores de doença e de dor. Bom, a vida estava bacana. Mas, se a gente aceita desafio, a vida nos desafia. Até que um dia eu encontrei uma paciente que foi ao meu consultório, queixando de uma dor intensa que começava nas costas, irradiando para o coração como se fosse uma espada. Essa paciente chegou no meu consultório após uma romaria de vários tratamentos, usando analgésicos fortíssimos, antidepressivos, ansiolíticos, e já tinha até feito bloqueio de dor. Eu olhei para essa paciente e pensei, ai, e agora? O que eu vou oferecer para essa paciente? Comecei a conversar com ela, até que ela me contou que essa dor tinha começado após o dia em que ela teve um evento muito infeliz na vida dela. A filha dela, que tinha acabado de entrar na faculdade, tinha tido um desentendimento com o namorado e saiu de casa para encontrá-lo e ligou para ela dizendo, mamãe, te amo. E essa foi a última vez que essa mãe escutou a voz da filha. Depois disso, a filha se jogou do 17º andar. Quando eu olhei para essa mãe, e eu não sabia o que fazer, impelida por um sentimento muito forte, levantei-me e abracei-a. Nós ficamos abraçadas muito tempo, chorando. Eu chorando, ela chorando. E chorar parecia ser bom. Depois de um tempo, essa mãe me explicou que ela estava se sentindo louca, porque ela estava sentindo tanta saudade da filha, tanta saudade, que o desejo dela era de ir ao cemitério e tocar em pelo menos um ossinho da filha. Nessa hora, eu não sabia o que fazer. E eu disse para essa mãe que ela não era louca, que ela estava tendo um sentimento totalmente autorizado, totalmente pertinente. E que eu, como médica, não sabia o que fazer por ela, mas que ela poderia voltar ao meu consultório quantas vezes ela quisesse, que eu poderia abraçá-la. Uma semana depois, essa mãe voltou ao meu consultório. Ela me trouxe uma foto da filha, me disse que tinha parado de tomar todos os medicamentos porque eles estavam lhe fazendo mal, mas que, estranhamente, a dor estava menor. Nessa hora, eu fiquei pensando se em algum momento nós vamos incluir amor no nosso arsenal terapêutico. E eu pergunto a vocês, se em algum laboratório, em algum lugar do mundo, nós temos remédio para essa dor. Obrigada.